Você toma ou conhece alguém que toma losartana? Quer saber mais sobre esse remédio? Para que ela serve? Quais são os efeitos colaterais? Como tomar corretamente? Evitar interações com alimentos e outros medicamentos? Então, fica comigo no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, sou médico, sou especialista em cardiologia, clínica médica e doutor em medicina interna. E aqui no canal eu trago orientações para a população de uma forma simples e descomplicada. Você quer ganhar conhecimento e aprender mais sobre a losartana? Fica comigo no vídeo de hoje. Vamos começar lá do básico. Bom, gente, então primeiro de tudo, para que serve a losartana, né? É bom trazer isso aqui. Ela foi criada inicialmente como um antihipertensivo. Tá? Então o objetivo inicial da losartana foi reduzir níveis de pressão arterial. Então, para aquela pessoa que tem uma pressão mais alta, ela veio como uma alternativa a um medicamento mais antigo que já existia antes, que era o captopril, o enalapril, que eram os IECA. Tá? IECA é a classe desses remédios que terminam com pril. Eles são mais antigos, só que eles tinham um efeito colateral mais importante, que era da tosse. Eles davam muita tosse nos pacientes. A losartana, ela vem como uma alternativa a eles, que não faz esse efeito colateral. Ela pertence ao grupo dos BRAs, bloqueadores do receptor de angiotensina. Calma aí, não precisa ficar assustado com esses nomes. Basicamente, o que acontece? A família antiga, lá, os prios, os IECA, eles inibem a formação de uma substância que se chama angiotensina 2, que é quem aumenta a pressão. Já a losartana, ela atua inibindo que essa substância tenha seu efeito. Então ela é produzida, mas ela não tem o seu efeito. Então é aí que ele surge. Eu explico isso aqui com mais detalhe e explico também a diferença entre a losartana, a valsartana, o mesartana, até o misartana neste vídeo aqui. Estou deixando o link aqui em cima. Porém, além de tratar a pressão alta, existem outros usos para ela. Ela pode ser usada, por exemplo, para quem tem muita proteína na urina para proteger o rim. Ela pode ser usada em casos de insuficiência cardíaca. Então, apesar de ser inicialmente designado lá para hipertensão arterial, ela tem outros usos no dia de hoje. E aí vem a primeira pergunta: qual que é o horário ideal? Como é que eu tomo a losartana? A losartana, ela pode ser feita 1 ou 2 vezes ao dia por bula. Ela tem um tempo de ação de 24 horas, por isso que ela pode ser feita 1 vez ao dia. Porém, quando vai chegando às 24 horas ali, ela já vai perdendo muito essa ação. Por isso, a preferência, se possível, é fazer 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Mas pacientes que estão com dose baixa, que estão bem controlados, com 1 vez ao dia, não há por que você mudar se de fato estiver funcionando. Mas saiba que em alguns casos pode sim acontecer de essa hora que o efeito dela está passando, a pressão da pessoa começar a subir. E aí ela precisa fazer 2 tomadas por dia. As doses dela vão de 25 mg até 150. Então é um range grande aqui. E isso precisa ser ajustado pelo médico. Por favor, não fique ajustando teu remédio por conta própria em casa. Porque quando você aumenta a dose, você até aumenta o efeito terapêutico. Você abaixa mais a pressão. Mas, por outro lado, você também aumenta efeitos colaterais. E efeitos colaterais que podem ser graves. E existem efeitos colaterais graves da losartana, que podem até confundir com outras doenças e que muitas vezes passam despercebido, tá? Todo remédio tem efeito colateral. Todo. Não é diferente sendo um medicamento, né? O que nós médicos precisamos fazer é ponderar entre o risco do efeito colateral e o benefício que o medicamento traz. No caso da losartana, para controle de pressão, o benefício dela é muito grande. Então, o efeito colateral costuma ser raro. Então, vale a pena, a não ser em algumas populações muito específicas. Qual efeito colateral pode acontecer, então, numa pessoa que toma losartana? O mais preocupante deles seria o aumento dos níveis do sangue de potássio. Porque como ela vai atuar lá, não vou entrar em mecanismo molecular aqui, mas ela acaba atuando lá no rim também, a pessoa pode começar a reter potássio. E se essa pessoa já tiver algum outro problema, ou já estiver usando junto algum outro remédio que aumente a retenção de potássio, isso pode sim preocupar. Esse é o efeito colateral que a gente mais costuma ver. A maior parte das vezes é elevação leve de potássio, mas em alguns casos pode sim ser mais grave. Por isso que o seu uso precisa ser acompanhado por um médico. O efeito colateral assim mais grave, vamos dizer assim, mas muito raro, falei que o potássio era mais preocupante, seria o angioedema, que é basicamente uma reação ao remédio que começa a inchar os lábios, inchar os olhos, quase como uma reação alérgica. Mas não é o mesmo mecanismo, mas a reação alérgica também pode acontecer, como pode com qualquer medicamento. Então, quando que você precisa procurar um médico? Eu diria sempre, né? Porque não é porque eu quero que você vá consultar comigo, é porque de fato precisa de um acompanhamento.
Quando vai tudo bem, a pessoa tá tomando remédio por conta própria e tá indo bem, tudo certo. Só que às vezes o potássio, a pessoa não sente nada se o potássio tá subindo. E às vezes, quando ela sente alguma coisa, ela tá internada, às vezes tendo que fazer hemodiálise, fazer remédio na veia, tá tendo que ir na UTI. Então, o acompanhamento previne essas surpresas. Então, não pense que assim, porque meu vizinho toma e não tem problema, eu vou tomar também. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa responde diferente. Precisa acompanhamento médico. Não pratique automedicação. Isso é uma coisa que eu falo direto aqui nos vídeos e a gente ainda vê muito problema acontecendo a respeito disso. Você sabia que tem remédios que não podem ser tomados junto com a losartana? Sabe quais são? Já vou te contar, mas antes disso, deixa o like. Compartilhe esse vídeo com algum parente, algum familiar teu que toma losartana e tem que aprender essas coisas aqui. E se você aprendeu alguma coisa nova, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda o canal a continuar crescendo, me motiva a trazer mais coisas aqui para você. E quem sabe a gente chega em 200 mil inscritos até o fim do ano. Bom, as interações medicamentosas são aquelas situações em que, quando a pessoa toma um remédio, ela toma outro remédio que junto potencializa o efeito ou corta o efeito. Então, o médico sempre tem que estar muito atento, sabe, a isso. Não é incomum, às vezes, o paciente chega com aquela lista enorme, aquele monte de cartela de comprimido, todos aqueles remédios, e ali existem interações. As interações, elas podem ser desde interações graves e proibitivas, em que você não pode tomar aqueles dois remédios juntos, até mesmo associações de moderado risco, que só demandam um alerta ali e uma observação. E a associação de mais risco aqui é justamente com os primos da losartana, com o captopril, com o enalapril. Eles não podem ser tomados juntos de jeito nenhum, porque um vai acabar potencializando a ação do outro. Eles não vão diminuir tanto mais a pressão, porque eles já atuam meio que no mesmo lugar, né? Porém, aquele problema do potássio é amplificado. Sem falar que esses remédios juntos podem piorar o rim do paciente. Então, de jeito nenhum, tomar captopril com losartana, enalapril com losartana ou alguns desses daí. Outros medicamentos, como alguns diuréticos, eles podem e a gente usa junto muitas vezes, mas sempre com a observação médica. E um alerta aqui sobre algumas situações especiais, tá bom? Eu vou fazer uma cirurgia. Eu paro a losartana antes ou não? Conversa com o anestesista. Existe uma consulta pré-anestésica que você vai conversar com o anestesista e ele vai te dar essas orientações. Se você não teve essas orientações e você tem um cardiologista, alguém que te acompanha, ele também vai te dar essas orientações. Mas, de forma geral, a gente mantém o medicamento para o procedimento cirúrgico. Obviamente, a depender de qual procedimento vai ser. Agora, uma situação que contraindica formalmente o uso da losartana é a gestação. Por quê? Porque mulheres grávidas, quando tomam a losartana, elas têm um risco que a losartana afete o rim do bebê, fazendo malformações renais lá no feto, que vão cursar com problemas na vida futura. Então, a losartana pode levar a malformações fetais, por isso ela é contraindicada completamente na gestação. E existe alguma forma de potencializar o efeito dela? Sim, associação de antihipertensivos. Você associando a losartana com outras classes de remédios que também abaixam a pressão, eles têm efeito sinérgico e a ação é potencializada. Aprendeu alguma coisa nova nesse vídeo? Não esquece de deixar o like, compartilhar com quem possa se interessar e escreve aqui nos comentários, vamos interagir. Beleza, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo.